Leandra Monteiro e irei apresentar a pesquisa de iniciação científica que foi feita sob a orientação do professor Sidney da Silva Lobato, do Colegiado de História. O título da pesquisa é Estudantes, Classe e Política, as lutas dos movimentos estudantis contra a ditadura na Amazônia Setentrional, 1964-1985. A apresentação ela será dividida em eixos que buscarão trabalhar a temática, o objeto e o resultado da pesquisa e a problemática. A nossa pesquisa de iniciação científica, ela parte da necessidade de se analisar a história dos movimentos estudantis para além dos grandes centros econômicos do país. Essa necessidade de se estudar para além dos centros econômicos é porque, ao analisar a bibliografia, nós conseguimos ver claramente que a grande maioria dos estudos sobre movimentos estudantis, sobre movimentos jovens no geral, elas são centradas nas grandes cidades do país, deixando de lado estados do Nordeste e do Norte. Então, nós trazemos o território federal do Amapá para dentro dessa discussão. O objetivo geral da pesquisa concentra-se em analisar as formas com que as juventudes do território encaravam o regime ditatorial e compreender as divergências políticas existentes dentro dos movimentos estudantis amapaenses. Esse objetivo ele é traçado a fim de elucidar algumas questões, como, por exemplo, como que esses estudantes eles lidaram com a ditadura, como que o regime encarou esses estudantes e as formas como eles se expressavam, como que socialmente esses estudantes eles eram vistos e também como que essa juventude amapaense mudou os seus posicionamentos. Para atingirmos os objetivos dessa pesquisa, foram utilizadas como fontes artigos do jornal A Voz Católica, documentos do Serviço Nacional de Informações, SNI, entrevistas realizadas pela Comissão Estadual da Verdade e o próprio relatório da SEV. A utilização de jornais, ela nos permite analisar quais discussões estavam em voga naquele momento na sociedade. E, em contraponto, nós também conseguimos utilizar as entrevistas realizadas pela Comissão Estadual da Verdade, que nos dão uma perspectiva a partir daquelas pessoas que viveram aquele momento e analisar essas duas fontes, comparando-nas com as produzidas pelo Estado através dos documentos do Serviço Nacional de Informações. Então, estas três fontes, elas nos permitem fazer uma análise comparativa e nos dão uma gama de possibilidades de análise para compreendermos numa dimensão muito mais ampla sobre como que os movimentos estudantis, como a juventude no território, ela lidou com a ditadura. O jornal A Voz Católica e a Comissão Estadual da Verdade, elas nos possibilitaram algumas fontes, como essa apresentada, que é o depoimento de Raimundo Simões Nobre, concedido ao historiador Dorival Santos. E esse depoimento fala sobre uma das ações da juventude amapaense, e essa ação ela acabou também saindo no jornal A Voz Católica. O Raimundo Simões, ele narra o seguinte: um dia decidimos aprontar, quebrar placas de rua, lâmpadas de postes e apedrejar a central de polícia que ficava ali onde é a Banap hoje. Saímos pelo menos uma vez por semana para essas incursões, até a nossa proeza máxima, que foi quebrar todas as lâmpadas da pista do aeroporto. A coisa repercutiu muito e decidimos parar com aquilo. Esses estudantes que eram ligados ao Hexa, e o AJOT e movimentos estudantis em geral, eles viviam sob uma constante vigilância. E a partir do endurecimento da ditadura, esses estudantes começaram a se sentir cada vez mais reprimidos e precisavam, né, fazer essas ações, se sentiam na obrigação de fazer ações que expressassem as suas opiniões, as suas visões frente à ditadura. No entanto, essas ações dos movimentos juvenis no território,
elas eram enxergadas ou simplesmente como vandalismo ou então como travessuras de crianças. A partir de 68, no jornal A Voz Católica, surge uma coluna intitulada Ribalta dos Universitários, que era escrita por acadêmicos amapaenses que moravam fora do estado, tendo em vista que não existia ensino superior no território. No dia 14 de setembro de 68, foi publicado na Ribalta o seguinte texto: tudo que sufoca a liberdade humana e rebaixa a nossa dignidade de homens deve ser rejeitado, banido terminantemente da nossa sociedade. Aloysio Fortunato, que recentemente esteve entre nós aqui em Belém, ao regressar a Brasília, foi utilizado para brinquedo de outros homens. Amarraram-no em uma árvore e disparavam tiros ao seu redor, a fim de que confessasse sua tática de luta e suas ligações com aqueles que a polícia denomina. Nesse mesmo artigo escrito pela Ribalta dos Universitários, também há críticas ao governo brasileiro e as repressões a protestos estudantis no Vietnã. Então, a partir daí, nós conseguimos ver que o estudantado amapaense ele começa a ter uma ação mais politizada. As construções das memórias dos movimentos sociais e suas características, elas possuem especificidades muito diferentes do restante dos movimentos do país, fazendo com que existam distâncias e aproximações com a realidade no território federal do Amapá. Os movimentos estudantis no Amapá, eles nem sempre tiveram as mesmas pautas que os movimentos estudantis nacionalmente, né? Esse é um dos resultados da pesquisa, que nós conseguimos analisar esse distanciamento de posições e de demandas dos movimentos estudantis. Para além desse resultado, também conseguimos analisar uma divergência com o movimento estudantil nacional e uma mudança de posicionamento dos estudantes amapaenses. E também uma relação que eu considero ser a relação mais importante desse contexto para analisar a problemática da pesquisa, que é a relação entre igreja e estudante, tendo em vista que em alguns depoimentos fica evidente que os estudantes, os jovens que tinham uma aproximação maior com a igreja, eles possuíam uma certa proteção diante do regime ditatorial. Embora os atuais estudos sobre a temática tenham perdido consideravelmente o caráter romantizado, ainda se pode notar a disparidade quantitativa de trabalhos que tratam sobre estudantes de esquerda em relação aos estudantes de direita. Nosso trabalho ele vem tentar preencher essa lacuna, né, dessa disparidade sobre como se trata o movimento estudantil, nessa narrativa e nessa memória construída de que o movimento estudantil ele é naturalmente revolucionário, e pesquisando sobre o movimento estudantil no território federal do Amapá, a gente consegue afirmar que essa narrativa ela não cabe aos estudantes do Amapá. Embora eles tenham, em certa medida, se posicionado, essa dualidade ela não exclui uma coisa da outra, pelo contrário, elas coexistiram, né? Existiram estudantes de direita, existiram estudantes de esquerda e também aqueles que sequer se posicionavam. A nossa pesquisa, ela possui um grande potencial ainda para ser explorado, tendo em vista que as fontes que nós utilizamos, elas não são tão utilizadas nos trabalhos dentro da universidade e tão pouco usadas no ensino básico, né? Seria fundamental que trabalhos como o da Comissão Estadual da Verdade, eles fossem trabalhados dentro do ensino básico do Estado e que também nós também conseguíssemos utilizar os nossos arquivos, os nossos acervos e ter uma maior valorização sobre a pesquisa amapaense. Essas são as referências bibliográficas do trabalho. Obrigada.